Manifesto Vasco da Gama. O dia 31 de agosto de 2023 ficará marcado com mais uma assinatura de torcedores, dirigentes, imprensa e muitos torcedores vascaínos que estão completamente indignados com esse atual momento. Além desse manifesto, nesta tarde de quinta-feira, também houve um ato de protesto no gramado de São Januário. Tudo isso para protestar o absurdo que vem acontecendo hoje com a decisão do Judiciário, que fecha os portões de São Januário para o seu torcedor. É claro, a gente vai trazer novidades sobre esse assunto, que revolta, que chateia, que entristece mais de 20 milhões de torcedores que estão espalhados a norte e sul deste Brasil. Porém, é claro, torcedor, antes de entrarmos nesse assunto, antes de trazermos todas as informações a vocês, nesta quinta-feira à tarde, sobre tudo o que aconteceu no nosso Gigante da Colina, eu quero aqui dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, canal do torcedor vascaíno. E olha, torcedor, é o seguinte, quero primeiro agradecer a todo o apoio e a toda a ajuda que vocês vêm dando ao nosso canal. Sem vocês, o canal do Gigante Vasco, de fato, não seria absolutamente nada. E nesse momento, mais do que nunca, eu peço a sua ajuda de fato. Como você pode ajudar o canal do Gigante? Com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei e principalmente com a sua inscrição. E eu não estou pedindo essa ajuda por mim. Não estou pedindo essa ajuda pelo crescimento apenas do canal. Estou pedindo essa ajuda pelo nosso Vasco. Para que cada vez mais a gente tenha força para criticar, reclamar e principalmente exercer os nossos direitos. Torcedor, não é à toa que 100 anos depois dos camisas negras, o Vasco volte a ter que lutar contra o sistema a favor dos seus direitos. Nada é à toa. O Vasco em si sempre foi, é e sempre será a resistência. Hoje, eu, Lucas, viro para você e falo, da mesma maneira que há 100 anos atrás os camisas negras ficaram para a história. Da mesma maneira que há 96 anos atrás ficou para a história o início da construção de São Januário. Neste momento, em 2023, você está presenciando a história do Vasco da Gama. Você está presenciando um momento que ficará marcado para sempre na história do nosso clube, em que o Vasco, em que torcedores tiveram que se mobilizar de maneira contrária ao Judiciário por preconceito, elitismo, contra a continuidade do nosso caldeirão. E principalmente contra a sobrevivência da barreira do Vasco da Gama. A casa do legítimo clube do povo, torcedor, é São Januário. Vasco e Barreira andam juntos. E nós somos a história e, como sempre, resistiremos. Mas enfim, se inscreva, volto a repetir. Não é por mim, não é pelo canal, é pelo Vasco da Gama. Vambora, torcedor, porque aqui é Vasco e resistiremos até o final. Quero começar aqui, antes de entrarmos no assunto, sobre tudo o que aconteceu nessa reunião importantíssima na tarde desta quinta-feira, dia 31 de agosto, falando sobre um protesto que aconteceu nesta madrugada de quinta. Ontem, a GDA esteve presente, na madrugada também de ontem, na porta, na frente, melhor dizendo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Porém, logo após os primeiros atos, houve aí um posicionamento de quem estava comandando a ação de ontem, deixando bem claro que não poderia ocorrer nenhum tipo de manifestação, caso ocorressem manifestações, melhor dizendo, seriam presos os manifestantes. E aí eu já faço uma outra pergunta aqui, porque democraticamente a manifestação é algo permitido, e ontem, infelizmente, os torcedores vascaínos, além de, é claro, ter aí o veredito que São Januário estaria sendo fechado, também foram proibidos de manifestar, o que passa por cima da própria democracia, rasgam a democracia, rasgam o respeito, rasgam tudo que for direito ao Vasco da Gama. E hoje houve um protesto, não em frente ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para não haver chance alguma de torcedores vascaínos serem presos. Mas uma manifestação, ou algumas manifestações, em frente a São Januário, aí no portão principal da entrada social, onde diz libera São Januário, a Barreira quer festejar. Protestos em frente à sede do Flamengo na Gávea, contra tudo e contra todos. Protesto em frente à sede do Fluminense nas Laranjeiras, com os mesmos dizeres, contra tudo e contra todos. E protestos também em São Januário, em frente aí ao muro do Guerreiros do Almirante, onde dizem: a Barreira quer festejar, libera São Januário, contra tudo, contra todos.
STJD Máfia, CBF, dando aí uma resposta também ao VAR. Um outro protesto que aconteceu na quadra da Barreira do Vasco, lidera São Januário. Protesto também no Maracanã, com os mesmos dizeres, libera São Januário, tanto na estátua do Bellini, quanto também em outros locais. Muitos locais estão, nesse momento, presenciando os protestos, as manifestações dos torcedores na sede náutica na Lagoa, na sede náutica do Calabouço. Torcedores vascaínos manifestam a favor do Cruz Maltino. O que acontece, volto a repetir, torcedor, da maneira que eu entrei, né, no caso desse vídeo, realmente é um ato histórico. Hoje você, torcedor vascaíno, vivencia a história. Infelizmente, novamente, os torcedores terão que se mobilizar a favor do Cruz Maltino. E hoje houve esse encontro. Um encontro entre lideranças da SAF e do Associativo, lideranças da torcida, imprensa, estiveram presentes aí, como por exemplo o presidente Or Salgado, o vice-presidente Carlos Roberto Osório, o presidente dos poderes, o senhor Lúcio Barbosa também esteve presente nessa reunião, a diretora jurídica que esteve presente ontem no TJRJ, Gisele Cabreira, membros da Associação de Moradores e também alguns vascaínos ilustres. Torcedor, houve esse encontro, houve diversos discursos muito importantes, discurso inclusive, né, da presidente aí da Associação de Moradores, que deixou bem claro o que vem acontecendo nesse momento na barreira do Vasco da Gama. Ela hoje, inclusive, trouxe um relato muito triste, onde evidencia que houve a demissão de um funcionário morador da barreira, pelos reflexos que hoje acontecem devido ao fechamento de São Januário. Ela também falou, né, sobre a importância da atividade dos jogos serem em São Januário para o comércio local. Ela explicou muito bem o que vem acontecendo e esse preconceito que hoje abala os moradores da barreira do Vasco da Gama. Ela falou sobre a sua avó, sobre a sua mãe, que eram frequentadores de São Januário no último século. Então ela sente na pele hoje as consequências mais do que nunca do que acontece no nosso caldeirão. Mas eu não separei o discurso dela em si mesmo sendo um discurso muito importante, muito arrepiante assim. Eu separei o discurso da pessoa, né, que representou as Tovas, a Associação das Torcidas Organizadas, que é o Marcelo. Ele, que é um dos líderes da torcida organizada Força Jovem do Vasco, trouxe um discurso que bastante se identifica com o torcedor vascaíno comum. Ele deixou bem claro que hoje o que o Vasco sofre no judiciário carioca, no TJRJ, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é algo que as torcidas organizadas já vêm sofrendo há bastante tempo e é algo que precisamos pontuar aqui, torcedor. Essa perseguição ao Vasco, essa tentativa de destruição ao Vasco da Gama, não é de hoje. O Vasco já vem sendo perseguido na CBF há bastante tempo. Volto a repetir, perdemos um Campeonato Brasileiro em 2012 para o Corinthians por erros de arbitragem, fomos rebaixados em 2013 por erros de arbitragem, fomos rebaixados em 2015 por erros de arbitragem, em 2020 caímos por erros de arbitragem, o tão famoso, né, VAR descalibrado. Nesse ano, 4 vezes que já tivemos que ir até a CBF para formalizar uma reclamação. Então, a perseguição também quanto ao torcedor em si. Vocês lembram daquela confusão que aconteceu lá no Paraná em 2013, no jogo entre Atlético Paranaense e Vasco da Gama? O Vasco jogando fora de casa. Um massacre queria acontecer ali, uma tragédia. E uma torcida organizada se posicionou a favor dos torcedores comuns que estavam naquele estádio. Infelizmente, quem acabou sofrendo a maior punição foi a torcida visitante. Foi quem estava se defendendo ao invés de atacar. A perseguição já acontece há muito tempo. E não é apenas no âmbito judiciário, torcedor. Não é apenas se tratando de São Januário. Hoje, a bolha estourou também para o nosso caldeirão. Mas essa perseguição, ó, não é de hoje. E o Marcelo falou muito bem sobre isso. É por isso que eu separei as palavras dele. Então dê uma olhada aí nas palavras do Marcelo, representante das Tovas nesta reunião que aconteceu hoje à tarde e um dos líderes da torcida organizada Força Jovem do Vasco. Não é porque São Januário está interditado que o Vasco está olhando agora, justamente nesse momento, não só para a comunidade, também para as torcidas, para o lado de fora. Já viemos nessa batida já há algum tempo. E assim, é muito chato, em pleno 2023, nós temos que tocar no tema de preconceito, de exclusão, de falta de respeito com o Vasco. Isso já vem acontecendo, já não é de hoje. Isso é lá de trás, como o Lúcio falou, lá da época do meu avô, na época do meu pai. E assim, eu acho que não falaram para eles que nós adoramos uma causa.
que nós adoramos uma luta. Que é a mesma torcida que lota um aeroporto às 5 horas da manhã para receber um futuro ídolo, é a mesma torcida que vai brigar pelo Vasco sempre. É a mesma torcida que também cobra e é a mesma torcida que também apoia. Então, assim, hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que não deveria estar sendo tocado, sendo falado, que o Vasco está sendo excluído mais uma vez de alguma coisa. Tiraram o Maracanã, estão tentando tirar o Maracanã da gente e agora estão querendo tirar a nossa casa. Então, assim, o recado que a torcida hoje pode dar para os órgãos públicos é que nós não vamos parar. Ninguém vai calar o Vasco, ninguém vai acabar com o Vasco. Porque, assim, o que o clube sofre hoje, eu sofro na pele tem mais de 10 anos. Que os órgãos públicos não conseguem identificar quem causa problema, quem causa tumulto e punem a instituição. E estão fazendo com o Vasco hoje a mesma coisa. Então, eu estou aqui hoje agradecendo por estar aqui, tendo voz para poder falar em nome do povo que está lá fora, que nós vamos continuar e nós não vamos parar. Um ponto muito importante que nós já viemos falando sobre com todas as torcidas organizadas, que todas as vezes que o Vasco daqui para frente fosse jogar fora e que o Vasco não tivesse punido para jogar dentro de casa, que nós iríamos fazer uma festa lá fora. Primeiro ponto, para poder dar rentabilidade a quem necessita do comércio de São Cristóvão, de São Januário, da Barreira. Porque as pessoas estão passando por dificuldade, sim. Nós temos conversas lá fora com donos de bares, com donos de barraca, está todo mundo no sufoco. Então, assim, aproveitar que a imprensa está aqui, fazer uma convocação para vocês, que vocês possam vir cobrir o nosso evento aqui fora no domingo, que nós vamos trazer a torcida para cá, sim, nós vamos fazer uma festa aqui, sim, para poder mostrar para todo mundo que nós somos gente. Tá bom? Muito obrigado. Passo a palavra. Então, torcedor, de fato é muito complicado. Um dia, volto a repetir, marcante, um dia que fica para a história do Vasco da Gama, para que nós resistamos, lutemos a favor do nosso Vasco. No vídeo da parte da noite, a gente trará com mais detalhes tudo o que aconteceu, porém, como trouxemos, uma tarde de pronunciamentos, uma tarde de assinatura de um manifesto Vasco da Gama, uma tarde de protestos em São Januário contra tudo que vem acontecendo com o nosso Vasco da Gama. Enfim, torcedor, prosseguindo, inclusive ainda sobre esse assunto, algo importante que está acontecendo hoje que também resvala, ou aliás, reflete no futebol. A informação que tivemos é que o técnico Ramon Arril Dias fez um pedido ao departamento de futebol do Vasco. O pedido de Ramon é simples e é claro. Ele, departamento de futebol, em nome do departamento de futebol, jogadores, no caso o elenco todo, o próprio Emiliano Dias, Paulo Brax, pedem para que o Vasco da Gama não tenha jogos sem o apoio do seu torcedor. Há um pedido para que todas as partidas do Vasco venham a ser realizadas ao lado da torcida vascaína, que São Januário não venha a ser utilizado sem a torcida ao seu lado. Pedido feito pelo próprio Ramon Dias, que sempre tocou muito nessa tecla, né? Que o torcedor seria o seu maior reforço, e é, de fato. A torcida do Vasco é o 12º reforço do Vasco da Gama, é o 12º jogador mais do que nunca. O Vasco é diferente, a torcida do Vasco é diferente. E eles querem nos tirar esse direito de torcer, de ser torcedor. Então houve esse pedido formal ao departamento de futebol para que não haja nenhuma partida sem a presença de torcida. Um pedido feito pelo departamento de futebol do Vasco. E falando inclusive nisso, o Vasco no dia 16 mandará uma partida contra o Fluminense. O mando é do Vasco da Gama. E olha, torcedor, a situação é tão bizarra, é tão louca, é tão maluca, que no dia 17 tem uma final da Copa do Brasil, o primeiro jogo das finais entre Flamengo e São Paulo. O Maracanã está fechado. A última partida que aconteceu no Maracanã foi neste último sábado, entre Flamengo e Internacional. O jogo acabou, o Maracanã estará fechado até o dia 17. Ficará mais de 2 semanas fechado o Maracanã. O gramado estará em perfeitas condições para essa final. Só que no dia 16 o Vasco entra em campo. E o Vasco vai lutar para atuar no Maracanã no dia 16. Essa é a informação que nós temos. O Vasco quer mandar a partida contra o Fluminense, que para eles são os donos do Maracanã, no Maracanã sendo mandante, colocando o Fluminense para atuar no setor norte, que eles não costumam utilizar, como visitante, com 10% da carga total de ingressos. Já que São Januário está fechado, o Vasco precisa atuar em algum local e vai lutar para jogar no Maracanã. E olha, torcedor, a situação é realmente tão vergonhosa
Que o Maracanã, caso você não saiba, está fechado exatamente para que o Vasco não mande essa partida no Maraca. O Fluminense atuou contra o Olímpia na semana passada, o Flamengo não atuará, mas nesses próximos dias no Maracanã ficará um tempo, já que foi eliminado da Libertadores e tem apenas mais um jogo da Copa do Brasil, ou seja, só está no Campeonato Brasileiro. O Fluminense já foi eliminado da Copa do Brasil e está indo para as semifinais da Libertadores, então atuará apenas mais uma partida no Maracanã, e caso passe para a final também. Então a carga de jogos no Maracanã será muito reduzida. E hoje o motivo para o fechamento do Maracanã é exatamente esse, para que o Vasco não mande o seu jogo contra o Fluminense no Maraca. Mas o Vasco vai brigar, o Vasco vai até os últimos detalhes para tentar levar o seu jogo para o estádio Mário Filho. A informação que tivemos é que, caso isso não aconteça, caso o Vasco realmente não consiga levar essa partida para o Maracanã, o Vasco possa tentar o Nilton Santos. E nesse momento já vem havendo conversas entre Vasco e o Alvinegro para que realmente essa partida possa acontecer nesse estádio que também é, né, uma licitação pública, também é do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, melhor dizendo, porém o fato de ser uma grama sintética acaba fazendo com que o Vasco da Gama fique meio receoso em atuar no local. Por isso, o Vasco, volta a repetir, vai até as considerações finais para tentar atuar no Maraca. É esperar para ver o que irá acontecer, mais uma briga, mais um imbróglio estará vindo pela frente. E olha, torcedor, só para finalizar aqui o vídeo a vocês, a gente vem se importando tanto, de fato, temos que nos importar com o Maracanã, que nesse momento, no próximo domingo, teremos uma decisão, né? Uma decisão contra a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova. E olha, torcedor, a informação que acabamos de ter é que acabou os ingressos. Os ingressos foram esgotados, os ingressos destinados ao torcedor vascaíno, todos eles foram vendidos. Casa cheia na torcida visitante. Mais uma vez, assim como foi contra o Red Bull Bragantino, assim como foi contra o Palmeiras, agora também é. Após a reabertura de público à torcida vascaína, todos os jogos em que o Vasco foi visitante, o Vasco esgotou os ingressos. Essa é a torcida do Vasco. E é por isso que tem tanto medo e tentam tanto nos destruir. Ainda tem a audácia de falar que o Vasco é a quinta maior torcida do Brasil. É bizarro isso. Ainda tem a audácia de falar que o Vasco tem a torcida inferior à do Atlético, a do Grêmio e a do Cruzeiro. É bizarro o que realmente acontece com o nosso Vasco. Essa perseguição vem de muito tempo, torcedor. E para essa partida haverá mudanças. Jair, nesse momento, e também Barros disputam aí a posição do volante Zé Gabriel, mas isso a gente vai trazer com mais detalhes na parte da noite, no Boa Noite Gigante. E também tem algumas informações sobre mercado, mas tudo isso, torcedor, eu quero trazer com mais calma a vocês no último vídeo, no vídeo da parte da noite. Pois não temos como pontuar assuntos como esses, assuntos como treino, assuntos como Vasco e Bahia, diante desse cenário que está acontecendo no nosso Cruz Maltino. É lutar, é resistir, não é por nós, é pelo Vasco da Gama. Então, torcedor, se teremos que ser a resistência, seremos até o final. Aqui é Vasco, torcedor. Vamos juntos, vamos pelo Vasco. Se inscreva, compartilhe e aqui é Vasco, é contra tudo e contra todos. Valeu, rapaziada. Saudações vascaínas.